Bom, então, dando a continuidade ao nosso seminário, agora, então, convidamos o Cláudio Dávila, que vem da cidade de Pelotas. Ele é da Liga Espírita lá de Pelotas, é também trabalhador voluntário do CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. E muitas outras coisas mais, mas aí se eu for fazer toda a lista não vai dar para ler. Tá bom, mas é um grande trabalhador espírita, que é isso que para nós importa. Tá? Então, bem-vindo, Cláudio. A palavra eu passo para ti agora. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu vou confessar uma coisa. Meu amor chegou. Agora respirei. Nós estamos sempre juntos em todos os trabalhos da doutrina espírita. E se eu não enxergo ela, eu fico, cadê? Onde é que está? Então, esse é o amor da minha vida. Queridos, nós vamos falar então a cura pelo amor. E nós trazemos para a reflexão o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base que nós vamos usar, que nos dá segurança para falar. Nós vamos usar aqui fonte viva de Emmanuel e Chico e outras citações além do trabalho que eu vou citar da onde saiu, para a gente refletir. Mas a nossa base é essas duas obras aqui. Lázaro, Paris, 1863. Lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Em nossa origem, nós possuímos instintos, sensações, sentimentos, mas é no ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos que surge o amor. Não amor no sentido comum da palavra, não é isso que Lázaro está falando. Aquele amor quando você diz eu te amo, mas amanhã eu quero algo em troca de você. Não é esse amor que ele está falando. Ele está nos dizendo que a lei de amor, ela substitui esse individualismo nosso pela integração das criaturas. Acaba com todas as misérias sociais. Ele está nos dizendo, feliz daquele que ama. Ama seus irmãos em sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece a angústia da alma e nem a do corpo. Quer dizer, ele está nos dizendo que através do amor, o amor é o único caminho para a cura das feridas emocionais. Então, quando a dor e o sofrimento chegam em nossas vidas, é porque precisa de equilíbrio. O equilíbrio, ele precisa ser refeito. E hoje percebemos que não há mais como separar o psicoemocional da espiritualidade. Nós trazemos em nossas experiências de outras vidas, ou estamos adquirindo aqui, e juntos trazemos nossas queixas, nossos medos, dores. E vemos que estamos em pleno século XXI e ainda não nos damos por conta que o amor está intimamente relacionado com a paz interior que eu tanto quero. Ou seja, a pergunta que devemos nos fazer: como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. E a partir de agora, guarda essa pergunta com você. Nunca na história da humanidade, amados, encontramos tantas especializações na área da mente e das emoções. Psicanálise, psicologia positiva, cognitiva, comportamental, neurociências ajudam e muito, porém não são completas. Estão em busca de respostas, de solução. Avançamos e muito pela ciência. Mas percebemos que não basta se libertar de traumas. É preciso essa conexão com a espiritualidade, nos aproximar de Deus. Isso é fundamental para a paz interior que eu tanto quero e o avanço de qualquer terapia que se procure.
Vivemos em um mundo em que nos incentiva a sermos independentes de Deus e de todos. Nos incentiva a uma autorrealização que, para a grande maioria das pessoas, parece cada vez mais distante. Porque se trata de um incentivo à vida cada vez mais fora de nós, cada vez mais exteriorizada. E o resultado disso são sentimentos de frustração e de vazio. E percebemos um número crescente de pessoas que sentem esse vazio interior, essa grande insatisfação, não conseguindo sequer dar nome ao próprio sentimento. A obra Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, nos fala sobre as enfermidades físicas e espirituais. E aí ele nos traz uma reflexão muito profunda, nos dizendo que o comprimido ajuda, a injeção melhora, mas os verdadeiros males, porém, partem do coração. Eles estão fazendo uma alusão completa da realidade que adoece é o espírito. O espírito está doente. O corpo físico é apenas um instrumento que recebe. Então, somente quando tivermos a consciência de nos recolhermos à estrutura íntima, olhar aqui para dentro, e não combinamos nada, eu e ela, tá? Muita coisa que vocês vão ver que eu ficava assim, nossa, olha a conexão da espiritualidade. E aí poderíamos perceber a existência desse mundo interior, que é o que comanda o cosmo físico e mental, é a verdadeira fonte de nossa subsistência. É por isso que Jesus afirmou, com absoluta certeza, nem só de pão vive o homem. Ou seja, assim como o corpo físico precisa do alimento físico, o espírito imortal, esse viajor incansável da eternidade, necessita também do alimento espiritual. Mas esse alimento do espírito ainda está passando muito despercebido de nós, porque estamos muito preocupados com os excessos materiais. E aí o apóstolo Paulo, em suas cartas aos gentios, ele faz uma advertência rigorosa para a humanidade. Desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Ou seja, é uma alusão clara para que possamos acordar para a vida interior, ou seja, a vida do Espírito. Dificilmente alcançaremos a nossa liberdade espiritual e, em consequência, a nossa cura verdadeira enquanto olharmos só para o exterior. Está aqui, é aqui dentro que devemos olhar. Então nós estamos vivendo um momento social em que não podemos ficar tristes, não podemos errar, fracassar, que todo mundo cai em cima, principalmente na rede social. Desperta o ódio, a raiva, a discórdia. Está havendo pouco acolhimento entre nós. E quando alguém vem falar dos seus problemas, a maioria de nós oferece soluções prontas para que o outro aplique, ainda com um tom de julgamento. Mas como você se abate dessa forma? Por que não faz assim? Para de reclamar. Aí esquecemos que é eu e Deus que sabemos das minhas dores. Não me julga, não me condena, tu não sabe da minha vida. Tu não sabe o que eu estou passando. E muitas das vezes eu só quero que tu me ouça. Muitas das vezes eu só quero desabafar contigo. Mas aí tu quer tomar conta do assunto e dizer que a tua dor, o teu problema é maior que o meu. Tu não deixa eu falar contigo. Eu só quero que tu me abrace. Eu só quero que tu me dê um sorriso. É só isso que eu quero de ti. E muitos vão se perdendo. Nós temos a receita perfeita para educar o filho dos outros, para os outros terem uma vida perfeita. Aí tu vai parar para olhar para a tua vida, ela está toda desorganizada. E por essas atitudes e outras, nós trazemos para nós e para os outros uma mistura de sentimentos, de raiva, de rancor, de tristeza, de mágoas. E a mágoa adoece, meus amados. Então quando se diz que uma determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou de uma pessoa, normalmente a mágoa é fruto de grandes decepções. E pesquisas nos revelam
que a mágoa é a causa de grande número de doenças. E muitas pessoas estão internadas em hospitais, em um leito de dor, em sala de cirurgias, ou solitárias na vida, por terem afastados ou se afastado de todos que estavam em sua volta. E poderiam não estar nessa situação se simplesmente resolvessem perdoar. Não estariam nessa situação se simplesmente resolvessem perdoar. E a partir daí nos perguntamos, quando a família precisa de cura? Quando a família precisa de cura, meus amados? É quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. É quando um pai se torna descartável. É quando o lar perde a sua importância. É quando um irmão se torna dispensável. A família precisa de cura. Quando o desejo de ir embora é maior que o desejo de ficar, mesmo sem ter motivo aparente. É aí que a família precisa de cura. Onde estão os nossos sentimentos, nossas emoções, o amor ao próximo? O que nos torna humano? Essa capacidade de sentir, de amar, de ser amado. Nós não somos máquinas, robôs programados para agir dessa ou daquela maneira. Nós somos imprevisíveis e fazemos parte de um todo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós somos Allan Kardec irá nos dizer que nós somos um ser gregário. Nós nascemos para viver em sociedade. E em busca de respostas pelo sentido da vida, muitos de nós pensam que acumular fortunas, bens que se vão com o tempo é a solução. E vamos querendo mais e mais, e nesse momento nos tornamos uma sociedade imediatista e deixamos de viver o aqui e agora. A simplicidade, os pequenos detalhes, o abraço, o carinho, olhar com amor, dizer nos olhos, eu amo você. Não precisa ser com palavras, gestos já falam, eu amo você. Então, diante de tantas incertezas, não usamos os nossos sentidos para sentir a vida como um presente de Deus. A perda, amados, pelo prazer de viver, afeta pessoas de qualquer idade ou posição social. A doença do século, a depressão, ela não pede licença para adentrar o pensamento, passear pelo corpo físico e causar marcas de tristezas, cansaço, desânimo e esta vontade de não mais viver. Somos uma geração, meus amados, que não sabe mais lidar com frustrações. E a estrutura da vida moderna favorece que sejamos assim. Estamos sempre procurando cada vez mais novas metas de vida que acabam não se realizando completamente e acaba por nos afastar de Deus. E nesse sentido as nossas experiências se tornam difíceis e dolorosas quando estamos sozinhos. Então nos convém sempre nos dirigirmos a Deus com humildade, com simplicidade de coração, para adquirir a cura que tanto queremos, mas com o ânimo de entender, meus amados, primeiramente, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Claro que há momentos que estamos abatidos, nos sentindo fracos, pensamos em desistir, iremos passar ou estamos passando por dificuldades na vida. E quando coisas assim acontecem, muitas pessoas não conseguem lidar. Experimentamos a decepção. E as pessoas às vezes não conseguem lidar com isso, que pode levar à depressão, à angústia, à tristeza. E é nesse momento, meus amados, que temos que tomar a decisão de nos adaptar, de nos reajustar, assumir uma nova postura em nossa vida, apenas para continuar no caminho. Apesar de nossos sentimentos insistirem em nos puxar para baixo, a vida é repleta de emoções, fortes emoções. Estamos vivendo momentos de grande intensidade, conflitos, que nos deixam muitas das vezes perplexos. Meu Deus, o que aquela pessoa está postando na rede social? Olha que ela está falando de mim. Meu Deus do céu, tu viu teu pai, tu viu tua mãe? Tu está vendo meu cunhado, se tem fundamento, porque não sei o quê?
ficamos perplexos. Estamos vivendo, sim, em nossa vida, muitas das vezes, momentos de tristeza, choro, mas também de alegria. E o Evangelho vai nos dizer, meus amados, que as nossas alegrias são muito maiores do que as nossas dores. Muito maiores. Vivemos, sim, momentos de perdas, de dor, que dói, e dói muito. Mas também vivemos, amados, momentos de cura, conquistas em nossas vidas. E o apóstolo Paulo está nos dizendo, Deus sabe o que você precisa, Ele vê lá na frente, confia nele. Envolva-te em emoções que te façam sentir vivo. Isso é força divina em nossa vida. A vida, meus amados, apesar dos pesares, é um evento inexplicável. É bom viver, é ótimo viver, é bom ser amado, é ótimo amar. É quando devemos lembrar que temos algo residindo dentro de nós e que não importa o que venha para nos frustrar, ou quanto tempo eu possa levar para conquistar os meus sonhos, os meus objetivos, nós não vamos desistir por causa de nossas emoções. É quando devemos lembrar de Deus e tomar apenas uma decisão: recomeçar. E recomeçar é dar uma nova chance a você, é dar uma nova chance a quem você ama. Não importa qual é o momento da vida que você cansou, que você está cansada, é necessário recomeçar. É necessário recomeçar, meus amados. Deus está conosco, nos dando esperança para superar qualquer dificuldade que venha para nós ou para aquelas pessoas que a gente ama. Porém, resolva teus conflitos. Tome a iniciativa de restaurar os teus relacionamentos. Relacionamentos maduros são capazes de lidar com conflitos e trazer a paz, a harmonia para dentro do teu lar. Mas só o perdão. Só o perdão e o amor conseguem essa força redentora de transformar tudo na tua vida. Por que o mal existe? Devido à falta de amor e perdão em nossas vidas. O amor, meus amados, ele vibra num sentido único, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então nosso pedido aqui, explora com profundidade o perdão na tua vida. 3 perguntas para todos nós refletir. Inclusive eu estou ouvindo também junto com vocês. Eu ouvi esse trabalho quando preparei e estou ouvindo agora. 3 perguntas para todos nós refletir agora. Se você tivesse apenas um mês para viver aqui no plano terreno, para quem e por que você pediria perdão? A quem você precisa pedir desculpas? Qual foi a pessoa que mais lhe decepcionou na vida? Vamos de novo? Se você tivesse apenas um mês para viver aqui no plano terreno, para quem e por que você pediria perdão? Ou você perdoaria? Quem é a pessoa que você precisa pedir desculpa? Quem é a pessoa que você precisa desculpar? Qual foi a pessoa que mais te desapontou na vida? Amados, queridos, se um dia tivermos que pedir perdão um ao outro, por algum motivo, e em troca você receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos, os gestos valerem mais do que 1000 palavras, te entrega o amor. Essa pessoa está te dizendo, eu te amo, me perdoa. As lágrimas estão te dizendo, te entrega. Te entrega. Mas nós precisamos compreender que o ato do perdão deve partir de quem foi insultado. É quem fez o mal que requer o perdão. Mas sabe o que a gente faz? Enquanto fulana não bater de joelho na minha porta, não tem perdão. É isso que a gente faz. Ou, tá bem, perdoei, mas se a pessoa chega na tua frente, tu já fica vermelho, o calor sobe, então você não perdoou. O perdão, meus amados, ele cria uma atmosfera necessária para de novo partir, para de novo recomeçar. É aliviar um fardo, é cancelar uma dívida. Mas só o ofendido pode realmente derramar as águas consoladoras do perdão. Mas como fazer para ter amor? Como despertar amor no coração que está vazio?
Todos dizem o que fazer, perdoe, ajude, mas ninguém pode amar, dar amor se ainda não despertou no seu coração. Só que para isso, nós precisamos escutar o que fala o coração, descobrir a dor de cada coração e aos poucos ir aprendendo a amar, a perdoar, pois o amor ele perdoa sempre. O amor, ele joga fora as mágoas. A mágoa, ela faz mal, ela contagia. O amor perdoa, o amor esquece, elimina a dor passo a passo, nos faz descobrir o valor que há em cada vida, em todas as vidas. O amor de Jesus, meus amados, tira valores que estão soterrados pela rejeição, pela incompreensão, pela falta de carinho, pela falta de aceitação. Precisamos, meus amados, descobrir a alma das pessoas, as possibilidades que Deus deu a cada um de nós. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível amar como Jesus amou. Mesmo tropeçando, mesmo errando, estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Amados, quando abrimos o coração para perdoar, mesmo que essa pessoa tenha nos ferido, nos perseguido injustamente, estaremos abrindo portas para que pessoas fantásticas entrem ou voltem para a nossa vida. Então, quanto mais nos importarmos com os outros e priorizarmos o melhor para o nosso irmão, a partir daí alcançamos Deus. A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, alcançamos a plenitude, a paz nos nossos corações. Eu sempre digo para minha esposa, quando estamos fazendo o Evangelho no Lar, que o Evangelho ele é uma poesia, ele soa com uma poesia para mim. Nosso querido, amado Eli Bittencourt, ele sempre dizia, olha, o Evangelho é a mãe, o livro dos Espíritos é o pai. O Evangelho com o Espiritismo te bota no colo e te diz as verdades e dizendo, eu te amo, vamos lá meu filho, reage. É a mãe. E lá, no capítulo 5, que a nossa amada querida trouxe, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, nós temos lá um item, a causas atuais das aflições. E ali, me chamou muita atenção, que ele fala assim para nós, todos quantos feridos no coração, por reveses e decepções da vida, que possamos consultar serenamente a nossa consciência, remontar pouco a pouco os males, as causas dos males que nos aflige, e veremos se as mais das vezes não poderemos confessar, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse dito isso. Quantas vezes o se está na nossa vida ou virá para a nossa vida? Se eu não tivesse comprado isso. Se eu não tivesse ido ontem na Black Friday. Né? Olha o se daqui a 30, 60, 90 dias, 10 vezes, 12 vezes. Se. Percebe, amados? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos vem lá no capítulo 13 e nos traz uma reflexão muito profunda. A atual conjuntura terrestre carece do sentimento de compaixão. Nós estamos habituados, meus amados, aos nossos próprios problemas e aflições. Não nos impacta mais os caras jogados na rua, dormindo na calçada, estando na escada do Banco do Brasil, lá em Pelotas, na Avenida Bento Gonçalves. Não nos impacta mais isso. Então nós passamos a não perceber o sofrimento do próximo. E quando deixamos de nos interessar uns pelos outros, a vida social ela não passa além das superficialidades imediatistas, insignificantes. Emmanuel, lá na obra Encontro Marcado, ele nos diz assim, o fato é que podemos fazer muito mais do que achamos que estamos fazendo. Não se conhece nenhuma conquista que chega ao espírito sem estar apoiada na prática, na vivência. E vamos mais além ainda pelo Evangelho. A excelência da compaixão é viver impregnado pelo amor do Cristo. Sabendo que o amor é devotamento. E devotamento é muitas das vezes o esquecimento de si em favor dos necessitados. É a virtude por excelência que Jesus praticou por toda a sua vida. Muitos dizem, não tem receita para a felicidade.
Abre o Evangelho segundo o Espiritismo para você ver a receita. Jesus nos deixou a receita pronta. E Jesus nos deixou esse roteiro não só em palavras. Ele vivenciou tudo o que ele disse. Tudo. Está ali a receita. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas? Tá, é possível. Mas o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais que se transformarão em recursos de socorro, em outras oportunidades, porque amanhã pode ser eu carecendo do sentimento de compaixão. Então, mediante esse hábito da compaixão, meus amados, nós aprendemos a sacrificar sentimentos inferiores que ainda temos. Nós aprendemos a abrir o coração para com os outros. Pouco importa se o beneficiado pela compaixão não valoriza, não reconheça ou venha identificá-la, não importa. O essencial é esse sentimento de alegria, de realização, por menor que seja, naquele que experimenta a compaixão. E Emmanuel continua: não nos faltam avisos, meus amados, nos convocando a nossa observância de participar no mundo. Nós precisamos participar mais no mundo. Nós estamos fechados numa couraça de couro. Nós temos uma barreira aqui. É problema teu, eu não quero saber. Aí quando é problema meu, gente, aí ninguém vai chegar em mim, mas eu não chego em você. Então, meus amados, nós precisamos dessa necessidade de transcender a nós mesmos e desenvolver o sentimento de compaixão. Expandir esse sentimento é dar significado à vida. A compaixão, meus amados, está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age, ela realiza o socorro. Então, quando a gente é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os nossos nem parecem tão importantes, tão significantes. Quando repartimos a atenção com os demais, desaparece esse tempo vazio para as nossas lamentações pessoais. E graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e do amor em nossas vidas. Nos diz Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, na obra Responsabilidade. E aí é quando a cura acontece. Quando a cura acontece, meus amados, aí lá em Atos dos Apóstolos irá nos dizer, quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo e caiu em si. Então toda mudança em nossa vida, ela passa por um processo de reconhecimento. Reconhecer o que foi intenso, reconhecer o que foi precipitado, ingrato, reconhecer o que entristeceu, machucou, marcou, feriu. Então, quando temos a coragem de colocar para fora aquilo que está adoecendo a alma, joga-se para fora a inveja, a vingança, a amargura. Será que nesse processo de cura, será que sabemos como vai o coração daqueles que amamos? Você já experimentou isso? Será que você sabe como vai o coração das pessoas que você ama, que está encaminhada com você? Será que por detrás do silêncio daqueles que amamos, não há alma em estado de angústia, de amargura e dor? Essa conversa franca, honesta, pode desencadear um processo de cura. Não adianta tirar um sorriso superficial daqueles que amamos e continuar morrendo por dentro. E muitos de nós dizem, eu tenho o direito de ser feliz, de buscar minha felicidade e realização. E não importa se isso faz romper os laços de família e do amor, dos compromissos, dos relacionamentos familiares. O que vale a minha felicidade a qualquer custo. Nunca seremos felizes se nos deixarmos dominar pelo egoísmo que está em nós. A felicidade, meus amados, é um sonho duro de ser conquistado e que vai exigindo muito de nós. E quando somos surpreendidos por um problema, uma queda financeira, a partida de um ente querido, uma doença incurável, não encontramos em nós mesmos a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema, com coragem, com resignação, caímos no desespero. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz, Jesus disse,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus ainda nos disse: vós sois deuses e poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Amados, Jesus nunca disse que não teríamos problemas e sofrimentos. Ele disse que jamais estaríamos a sós. É nesses momentos de nossas vidas em que achamos que não vamos suportar as pressões, que insistem em nos vencer e nos amedrontar, seja pelo enfrentamento do desemprego, a dor da partida daqueles que amamos. Mas eu tenho fé. O apóstolo Paulo chega e diz para aqueles que têm fé: poderemos ficar abatidos, mas jamais destruídos. Ele estaria lá conosco. Jesus disse: Ele estaria lá conosco. E é nesse momento que tudo torna-se diferente, tudo em nossas vidas. Mas nós precisamos enxergar com os olhos da esperança. Quando colocamos os olhos em Deus, nos concentramos naquele que está acima de qualquer tempestade que a vida venha nos trazer. E no meio dessas tempestades diárias, meus amados, firma propósito, aquieta teu coração. Deixa Deus ser Deus. Aquieta-te. Silencia. A gente faz muito barulho. Faz silêncio. Entra aqui para dentro. Faz silêncio. Silencia. Esteja aberto, disposto a mudanças. Aí você verá que é Deus. Que é Deus. Então, quando vemos com fé, meus amados, a fé gera esperança. Sabemos que há mais coisas nessa vida do que aquilo que os olhos físicos podem enxergar. Sabemos. Amados, quantas vezes olhamos para cima com os olhos cheios de lágrimas e pedimos a Deus forças para continuar? Quantas vezes falamos: Deus, dói, eu não consigo mais. Quantas vezes Ele respondeu e não vemos, não sentimos, não percebemos: eu sei, filho, por isso eu vim aqui te ajudar. Quantas vezes, meus amados? Mas ninguém procura a luz se não estiver no escuro. E por mais intensa que seja essa luz, ela não resolve o problema do cego. E às vezes a nossa luz se apaga, meus amados, e é reacendida pela centelha de outra pessoa. Cada um de nós aqui tem motivos para pensar com profunda gratidão naqueles que acenderam a chama que há dentro de nós. É Deus se manifestando através daquele amigo que te manda um WhatsApp, que te liga, que te posta uma mensagem, que vai lá e te dá um abraço, que senta, te ouve. É Deus que está agindo por você e você não sente, você não percebe, porque você não silencia. Jamais estaremos a sós. Um amigo devotado estará junto de nós, nos amparando, nos auxiliando nos momentos mais difíceis da vida. Mas nós precisamos ter fé, acreditar em Deus, acreditar na vida, acreditar em você, acreditar na família, como os laços, apertar mais esses laços familiares. Nós precisamos resgatar os laços de família, meus amados. Portanto, a proposta de Jesus é que nos acheguemos a Ele, para que Ele nos dê alívio. Por isso, se a nossa caminhada parece mais forte, mais pesada do que estamos suportando, pensa. Será que não estamos trocando a paz ao lado de Jesus para tentar sozinho? Seu nível de cansaço, desânimo, estresse pode responder essa pergunta. Porque se você está cansado, significa que você está tentando sozinho. A dor, meus amados, ela não tem papel de punição, não tem o papel de responsabilizar, tem papel de nos educar ou nos reeducar. Deus não pune. E a dor, ela surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela veio nos trazer. É somente nesse momento, quando temos a oportunidade de passar por essas experiências dolorosas, é que entendemos que passamos, porque ela nos humaniza. Você está lá no topo, fama, sucesso, dinheiro, você pisa, você machuca, você humilha, aí vem a vida, te dá uma volta, te coloca de joelhos e diz assim para você: não é da forma que você pensa. Deus está nos dizendo, Jesus diz bem assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a si mesmo. Fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. É através das relações humanas que nós vamos conseguir a cura para as nossas dores. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Jesus, amados, é o Consolador, não porque vem aliviar a dor, mas Ele vem para significá-la. Jesus está te dizendo, não te desespera, ela vai te regenerar. Não te desespera, essa dor vai passar. Mas nós precisamos nos perguntar nesse momento. 4 perguntas de novo para todos nós refletir, inclusive eu. O que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? E olha lá no início, olha aqui ela de novo. Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Vamos de novo. O que preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Veja bem, na minha vida, não na do outro. Porque quem muito quer mudar o outro é o que mais precisa de mudança. E aí de novo, como eu me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Percebe? Então, meus amados, não espera um momento de dor te ensinar a valorizar a vida. Valorize as pequenas coisas. Não perca tempo com discórdia. Perdoe sempre que possível. Não durma magoado com quem você ama. Cuide da sua saúde. Não adie aquela consulta com o médico que há tempos tu está planejando. Compartilhe sorrisos e bons momentos com quem você ama. Aliás, não perca a oportunidade de declarar o seu amor sempre que tiver chance. Aliás, acabei de fazer. Te amo. Mas não finja um amor que você não sente. Haja com sinceridade nos teus relacionamentos. Seja justo consigo, com o outro. Seja sempre grato, meus amados. Agradeça a Deus por tudo que Ele lhe permitiu possuir. E acima de tudo, agradeça por abrir os olhos a cada manhã, por poder caminhar, ainda que o caminho pareça longo, difícil. Agradeça por poder ouvir, ainda que lhe digam algo que lhe aborreça. Agradeça por poder falar, ainda que em alguns momentos você não saiba o que dizer. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado pela família, pela saúde. Amados, que possamos oferecer a mensagem consoladora do Espiritismo a todos. Chegou o momento de todos terem esta oportunidade do conhecimento das verdades espirituais, para que não possamos alegar ignorância. Eu não sabia. Ide, todos os espíritas, ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. A hora é esta, meus amados. As lutas serão constantes, claro que serão, mas nós precisamos estar alertas, firmes na fé racional. Devemos persistir até o fim, para que possamos honrar a tarefa e colher os frutos saborosos da consciência tranquila pelo dever cumprido. Amados, que a vida de Jesus seja motivo de desafio para nossa alma rebelde, necessitada de disciplina e de muito trabalhar nas aquisições morais do bem. Jesus continua sendo tão simples, seu recado tão direto, tão fácil de compreender, que continua sendo incompreendido. Tenha humildade para conversar com Deus todos os dias, pedir paciência, esperança, certezas que lhe faltam tanto, e por fim descubra o quanto você é importante e que não está sozinho, e pode contar com essa luz, que é Jesus, que é tua família, que é teus amigos. Você não está sozinho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, meus amados, lá no capítulo 8, e item 20. E eu preparei esse trabalho, comecei a ler. Meu Deus, mas como que eu nunca vi isso? Há quantos anos eu e a minha esposa fizemos o Evangelho? 80% dos trabalhos espíritas que eu faço, das exposições, é baseado no Evangelho. Mas como que eu não vi isso, amor?
Comecei a me questionar e questionar ela. Mas olha que beleza isso aqui, olha que maravilha, mas como é que eu não vi isso aqui? Aí, o Espírito Vianney, ele nos diz que em nossas aflições possamos olhar sempre para o céu e dizer do fundo do nosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Fica aí, o item 20, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia ele na íntegra. E aí Vianney, ele vem e diz assim: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, nos serão dadas a força, a coragem e quem sabe também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação, da vossa renúncia. Olha que maravilha! Percebe? Após essa prece, que o bom Deus ouvirá sempre. Perdoa, meus amados, incondicionalmente. Escreva na história da tua vida que você viveu intensamente cada segundo. Viva mais, viva sem culpa, viva sem culpar os outros. Ame a vida, aceita a vida, pois ela é realizada por você. Repara mais nas pessoas que te amam, que estão encaminhadas contigo. Cativar é amar. Você é responsável por aqueles que você cativou ao longo dos anos. Que possamos chegar na espiritualidade e dizer o que o Paulo de Tarso falou: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, honrei o teu nome, Pai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Levem esses fluidos benéficos, salutares que recebemos aqui. Que a espiritualidade já sabe muito antes de nós o que realmente precisamos, tanto para nós quanto para aqueles que amamos. Leva essas energias que recebemos aqui. E não esquece. Ama. Trabalha. Espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.